Welcome to my home. Enter freely of your own will and leave some of the happiness you bring. Count Dracula? I am Drácula. E aí, tudo fantástico com você? Começo te dando as boas-vindas aos segredos dos Penny Dreadfuls, depois da vinheta. Esse aqui não é apenas vídeo novo, mas é série nova no canal Fantástico Cursos, então desde já peço sua curtida, mesmo porque vai que você fique impressionado com alguma coisa que você vai ver nos episódios aqui da série. Então, para não esquecer, já deixa sua curtida no início para que esse vídeo circule ainda mais e avisa para os seus amigos e amigas da série Penny Dreadful aqui do canal. Então, vamos começar. Vou começar pelo local, pela cidade onde boa parte das ações, dos eventos, desses romances sangrentos e baratos aconteciam, que é a cidade de Londres. E para a gente entender melhor a importância da cidade de Londres para o desenvolvimento dos Penny Dreadfuls, é importante a gente ter em mente o seguinte: Londres não era apenas a capital da Inglaterra, mas era o coração do poderoso Império Britânico. Londres era praticamente a capital do mundo civilizado no século XIX. Lembrando que Londres, a Inglaterra como um todo, era berço da Revolução Industrial. Revolução essa que permitiu um avanço e o desenvolvimento do poderio militar e econômico dessa nação. Como um dos efeitos foi a criação e implantação no campo da Inglaterra de várias máquinas que acabaram provocando um desemprego em massa, o que causou uma enxurrada de pessoas, milhares de pessoas que partiram para as cidades, fazendo o quê? Fazendo com que as cidades inchassem. Além desse povo vindo dos campos, também a Inglaterra recebeu, principalmente Londres, uma leva, também milhares de pessoas que vinham de todas as partes da Europa buscando melhores oportunidades de vida. Assim como hoje as pessoas ainda buscam isso na América. E o que acontece? A mesma coisa, a cidade inchou ainda mais. Como a gente bem sabe, a cidade não tem capacidade para absorver todo mundo, consequentemente, uma leva de desempregados, consequentemente, de aumento da criminalidade. O resultado é uma cidade paradoxal. Por um lado, rica pela produção enorme das fábricas, mas suja, porque essas mesmas fábricas expeliam fuligens que deixavam a cidade negra. Então, de um lado também você tinha uma classe média e uma elite que cada vez prosperava ainda mais, mas também você via nas ruas famílias inteiras à beira da miséria. Então, esse paradoxo de uma cidade tanto progressista como também decadente, uma cidade tanto viva quanto morta, é que ajuda a gente a entender por que um vampiro como Drácula, um morto-vivo, sente atração, sente esse desejo de sair da Transilvânia para poder vir para Londres. A cidade, como o próprio Van Helsing fala no romance Drácula, atraiu essa criatura para o coração do Império Britânico. É a mesma cidade também que vai abrigar o degenerado Mr. Hyde, que vai fazer suas imoralidades pelas ruas londrinas. E da mesma Londres que também acolhe o Dorian Gray no seu desfile decadente pelas ruas, seduzindo inocentes. Mas Mr. Hyde, Dorian Gray e Drácula, na verdade, são personagens literários refinados, que são herdeiros de uma tradição mais suja, uma tradição mais sangrenta, que é a tradição dos Penny Dreadfuls. E foram três os elementos, todos centrados em Londres, que ajudaram a promover o surgimento e a disseminação dos Penny Dreadfuls, que foram: o primeiro foi uma série de ações que visavam melhorar o nível educacional da população. E isso começou não como política do governo, mas sim por meio de ações da igreja e de algumas associações civis. Foi apenas a partir de 1870 que o governo, através, por exemplo, do Ato de Educação Elementar, que começa a aumentar ainda mais a qualidade também e a abrangência das pessoas alfabetizadas. O resultado foi uma massa de jovens leitores, principalmente homens, que queriam ler
que iam ter prazer na leitura e por isso mesmo não estavam em busca de nada muito refinado que provocasse reflexões. Também porque eles não tinham tempo. Vamos lembrar que o trabalhador vitoriano trabalhava de 10 a 16 horas por dia e, além disso, algo que fosse barato, porque um romance convencional, por exemplo, um Frankenstein, um livro Frankenstein ou então Valtech, custava, o preço de um livro custava uma semana do salário de um trabalhador das classes mais baixas. Por isso mesmo é que o Penny Dreadful surge para atender toda essa demanda de um leitor que não tinha, que queria alguma coisa rápida, que não tinha tempo e também não tinha dinheiro. O segundo ponto, centrado em Londres, que ajudou na disseminação do Penny Dreadful, foi o barateamento do sistema de publicação de obras. Isso por conta também da Revolução Industrial. Foi um barateamento de aparelhos, de máquinas de prensa mais desenvolvidas. Além disso, também novas técnicas de produção de tinta. E, por fim, também novas estratégias para produzir um papel que, ainda que fosse de qualidade menor, mas era muito mais barato. Inclusive, é por conta disso que hoje é difícil, é raro encontrar um Penny Dreadful original, lá dos meados do século XIX. Porque, como papel de baixa qualidade, a maior parte não sobreviveu até os dias de hoje. Por fim, o terceiro ponto, e o ingrediente principal para a disseminação e sucesso dessas publicações foi o aumento da criminalidade. Os ingleses, e principalmente os londrinos em particular, tinham a criminalidade e a violência como parte do dia a dia deles. Tanto que as execuções públicas eram consideradas um passatempo familiar. Por isso as massas, o povão, tinha uma curiosidade mórbida pelo macabro. Nos jornais baratos da época, o que chamava atenção, por exemplo, eram as descrições detalhadas, quase gráficas, dos crimes. Crimes como do Ratcliffe Highway, em 1811, em que em um intervalo de 12 dias, 7 pessoas foram mortas no mesmo local. Era uma estrada, uma das estradas principais que davam acesso a Londres. Nessa ocasião, 7 pessoas de famílias diferentes foram mortas. No primeiro roubo, inclusive, em que 4 pessoas morreram, uma das vítimas foi um bebê de 4 meses que teve metade do crânio amassado e sofreu um corte na garganta tão grande que quase a cabeça foi decapitada. Já na outra ação, 3 pessoas também perderam a vida vítimas de assaltantes. E esse tipo de crime, do Ratcliffe Highway, continuou ao longo de todo o século XIX, culminando no final do século XIX, em 1888, nos crimes de Jack Stripador, que eu vou falar em detalhes aqui na série mais pra frente. É por conta desse cenário de violência bem próxima do público leitor que os Penny Dreadfuls foram tão acolhidos, porque na verdade eles estavam retratando a vida diária dos trabalhadores. É por conta dessa atração que o Penny Dreadful exercia sobre o público leitor dele que alguns críticos gostam de apontar a influência maléfica, a influência sinistra que essas publicações tiveram sobre esse mesmo público leitor. Por exemplo, em 1895 aconteceu o assassinato de uma mãe, Emily Combers, que foi esfaqueada pelos seus 2 filhos de 12 e 13 anos. Quando a polícia foi investigar o local do crime, encontrou uma série de Penny Dreadfuls nos alojamentos das crianças, o que levou as autoridades a atribuir os crimes à influência da leitura dos Penny Dreadfuls. Ou seja, coisas que a gente vê hoje em dia, como dizer que videogame provocou a chacina, que a pessoa estava jogando, ficou doido, foi lá e matou geral na escola, por exemplo, já não é de hoje, né? No caso, os Penny Dreadfuls também foram acusados de exercer essa influência maléfica sobre a juventude. Mas quais eram esses Penny Dreadfuls? Quais eram os mais famosos? E qual foi o primeiro Penny Dreadful? Isso é algo que a gente vai ver no próximo vídeo aqui da série Segredos dos Penny Dreadfuls. E se você gostou do vídeo, deixa a curtida aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até lá!